Milionário estéril. Visita orfanato em busca de um herdeiro, mas ao chegar encontra um jovem idêntico ao seu filho falecido. O poderoso empresário brasileiro estava voltando de um jantar de negócios com sua esposa, Carolina, e seu filho Mateus, de apenas 8 anos. A chuva caía com força sobre São Paulo, dificultando a visibilidade na estrada. Ernesto dirigia com cautela, consciente da responsabilidade que levava consigo Carolina, sentada ao seu lado, lhe sorria com doçura enquanto acariciava sua mão. No banco de trás, Mateus dormia tranquilamente, exausto depois de um longo dia de brincadeiras e risadas. De repente, um caminhão apareceu do nada, invadindo sua pista. Ernesto tentou desviar, mas o pavimento molhado fez o carro derrapar. A última coisa que ele lembrava era o som ensurdecedor do metal se retorcendo e os gritos desesperados de Carolina. Quando Ernesto acordou, no hospital 3 dias depois, seu mundo havia desmoronado. Informaram-lhe que Carolina havia falecido no local e que Mateus havia desaparecido. As autoridades vasculharam a área do acidente por dias, mas não encontraram nenhum vestígio do menino devastado pela perda e consumido pela culpa. Ernesto mergulhou em uma profunda depressão. Passava os dias trancado em sua mansão, recusando-se a ver qualquer pessoa, nem mesmo seu irmão mais novo, Ricardo, que insistia em ajudá-lo a superar a tragédia. Semanas após o acidente, Ernesto recebeu outra notícia devastadora. Devido aos ferimentos sofridos, ele havia ficado estéril. A possibilidade de voltar a ser pai havia se dissipado para sempre. Foi então que Ernesto tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Se o destino lhe havia tirado sua família, ele dedicaria o resto de seus dias a ajudar quem mais precisasse. Começou a doar grandes quantias de dinheiro a causas beneficentes, construindo escolas e hospitais nas comunidades mais pobres do Brasil. No entanto, o vazio em seu coração permanecia. Ernesto ansiava por ter um herdeiro, alguém a quem pudesse transmitir não apenas sua fortuna, mas também seus valores e sua paixão por ajudar os outros. Assim, ele começou a visitar orfanatos, na esperança de encontrar uma criança que pudesse preencher esse vazio. O que Ernesto não sabia era que o destino lhe reservava uma surpresa que mudaria sua vida para sempre. 15 anos haviam se passado desde aquele fatídico acidente. Ernesto Valverde, agora com 55 anos, havia se tornado um filantropo respeitado e admirado em todo o Brasil. Seu cabelo, antes negro como o ébano, agora exibia mechas prateadas que lhe davam um ar de sabedoria. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com determinação toda, vez que visitava um dos projetos beneficentes que havia fundado. Em uma tarde quente de verão, Ernesto chegou ao orfanato Esperança e Vida, nos arredores de São Paulo. Era sua 4ª visita a um orfanato naquele mês, parte de sua incansável busca por um herdeiro que pudesse continuar seu legado. Enquanto percorria os corredores do edifício, algo chamou sua atenção. Um jovem de cerca de 23 anos estava sentado no chão, cercado por crianças pequenas que o ouviam atentamente enquanto ele lia uma história. A cena comoveu Ernesto, que parou para observar. O jovem, de nome Alexandre, tinha cabelos castanhos e olhos verdes que irradiavam bondade. Sua voz era suave, mas firme, e ele gesticulava com entusiasmo enquanto narrava as aventuras dos personagens do livro intrigado. Ernesto se aproximou da diretora do orfanato, Dona Mercedes, uma mulher de uns 60 anos, com um sorriso amável e olhos cheios de compaixão. "Quem é aquele jovem?" perguntou Ernesto sem conseguir desviar o olhar de Alexandre. Dona Mercedes sorriu com orgulho. "Ah, aquele é o Alexandre. Chegou aqui há 15 anos. Era apenas um menino. Nunca soubemos de onde veio, nem quem eram seus pais. Mas desde o primeiro dia mostrou ser especial. Sempre ajudando os menores, sempre com um sorriso apesar das dificuldades." Ernesto sentiu uma inexplicável conexão com Alexandre. Havia algo em seu olhar, em sua maneira de interagir com as crianças, que lhe era familiar e reconfortante. "E agora ele trabalha aqui?" indagou Ernesto. "Sim, senhor Valverde."
Quando completou 18 anos, insistiu em ficar como voluntário. Estuda serviço social de manhã e à tarde vem aqui ajudar. Diz que este lugar é seu lar e que quer retribuir algo do muito que recebeu. As palavras de Dona Mercedes ressoaram na mente de Ernesto. Sem saber por que, sentiu o impulso de conhecer mais sobre aquele jovem tão especial. Gostaria de falar com ele, se possível, disse. Ernesto, Dona Mercedes assentiu e chamou Alexandre. O jovem se aproximou com um sorriso tímido, limpando as mãos na calça gasta que usava. Alexandre, este é o senhor Ernesto Valverde. Ele é um importante empresário e filantropo que está nos visitando hoje. Alexandre estendeu a mão. Muito prazer, senhor Valverde. Já ouvi falar do senhor e de tudo o que faz pela comunidade. É uma honra conhecê-lo. Quando suas mãos se apertaram, Ernesto sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Os olhos verdes de Alexandre, tão parecidos com os de Carolina, o olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade. A honra é minha, Alexandre, respondeu Ernesto, tentando manter a compostura. Me contaram sobre sua dedicação a este lugar. É admirável ver alguém tão jovem com tanto compromisso. Alexandre corou ligeiramente. Só tento retribuir algo do muito que recebi, senhor. Este lugar me deu um lar quando mais precisei. Ernesto não pôde deixar de pensar em seu próprio filho perdido. Será que Mateus teria a mesma nobreza de espírito se tivesse sobrevivido? A ideia lhe provocou um nó na garganta. Gostaria de saber mais sobre sua história, Alexandre. Você teria tempo para conversar um pouco? Perguntou Ernesto, surpreendendo-se a si mesmo pelo interesse que sentia. Alexandre olhou para Dona Mercedes, que assentiu com um sorriso. Claro, senhor Valverde. Será um prazer. Enquanto se afastavam para procurar um lugar tranquilo onde conversar, nenhum dos dois podia imaginar como aquela simples conversa mudaria suas vidas para sempre. O destino, que uma vez os separou, agora trabalhava em silêncio para reuni-los novamente. À medida que Ernesto e Alexandre conversavam, o empresário se sentia cada vez mais intrigado pelo jovem. Havia algo na sua maneira de falar, nos seus gestos, que lhe era estranhamente familiar. Alexandre lhe contou sobre sua vida no orfanato, seus estudos e seus sonhos de ajudar outras crianças em situação de abandono. E você nunca soube nada sobre sua família biológica? Perguntou Ernesto com cautela. Alexandre negou com a cabeça. Não, senhor Valverde. Tudo o que sei é que me encontraram perto daqui ferido e confuso. Tinha alguns machucados e não lembrava nada do meu passado. Os médicos disseram que provavelmente era devido ao trauma do acidente. Ernesto sentiu o coração acelerar. Acidente? Que acidente? Não tenho certeza dos detalhes, respondeu Alexandre. Mas, segundo me contaram, parecia que eu havia estado em um acidente de carro. Tinha cortes e hematomas, consistentes com isso. Mas nunca se soube mais. Ninguém me reclamou e com o tempo este lugar se tornou meu lar. A mente de Ernesto trabalhava a toda velocidade. As datas coincidiam, a idade de Alexandre, o acidente. Será possível? Será que este jovem poderia ser seu filho Mateus? Tentando manter a calma, Ernesto decidiu investigar mais. Alexandre, você se importaria se eu contratasse alguém para investigar seu passado? Talvez possamos encontrar alguma pista sobre sua família. Alexandre o olhou surpreso. Faria isso por mim, senhor Valverde, mas por quê? Ernesto sorriu com tristeza. Digamos que sua história me comoveu, e talvez eu possa ajudá-lo a encontrar respostas. O que Ernesto não sabia era que alguém mais estava interessado no passado de Alexandre Ricardo Valverde. O irmão mais novo de Ernesto estava observando a situação das sombras. Ricardo sempre invejou o sucesso e a fortuna de seu irmão. Quando soube que Ernesto estava procurando um herdeiro, viu a oportunidade perfeita para tomar posse da fortuna da família. Ele vinha seguindo os passos de Ernesto, esperando o momento certo para agir. Naquela mesma noite, enquanto Ernesto se preparava para dormir, recebeu uma ligação de Ricardo. Irmão, ouvi dizer que você tem visitado orfanatos procurando um herdeiro, talvez?
Perguntou Ricardo com um tom aparentemente casual. Ernesto, sempre cauteloso com seu irmão, respondeu evasivamente. Estou apenas tentando ajudar, Ricardo. Você sabe que isso é importante para mim. Claro, claro, disse Ricardo. Só me perguntava se você já considerou adotar. Poderia ser uma boa opção para você. Ernesto sentiu que algo não encaixava no repentino interesse de seu irmão. Vou pensar nisso. Obrigado pela sugestão. Depois de desligar, Ernesto não pôde deixar de sentir que Ricardo estava tramando algo. Decidiu que teria que ser ainda mais cuidadoso em sua investigação sobre Alexandre. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento, Ricardo sorria maliciosamente. Sabia mais do que aparentava. Há 15 anos ele havia tentado sequestrar Mateus após o acidente com a intenção de usá-lo para chantagear Ernesto, mas seu plano deu errado quando uma enfermeira, testemunha da tentativa de sequestro, resgatou o menino e o levou ao orfanato para protegê-lo. Ricardo havia mantido um olho em Alexandre todos esses anos, esperando o momento certo para usá-lo em seu benefício. Agora que Ernesto parecia interessado no jovem, Ricardo sabia que tinha que agir rapidamente. Em breve, querido irmão, murmurou para si mesmo, em breve você descobrirá a verdade, mas será tarde demais. A fortuna, Valverde, será minha. O que Ricardo não sabia era que seu plano tinha uma falha crucial. Um segredo ainda maior estava prestes a ser revelado. Um segredo que mudaria o destino de toda a família Valverde. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ernesto. Ele havia contratado o melhor investigador particular do Brasil, João Salgado, para investigar o passado de Alexandre. Enquanto esperava notícias, Ernesto não conseguia parar de pensar na possibilidade de que aquele jovem fosse seu filho perdido. Alexandre, por sua vez, continuava com sua rotina no orfanato, alheio à tempestade que se aproximava. No entanto, notava que algo havia mudado. O Sr. Valverde o visitava com mais frequência, sempre com um olhar de anseio e esperança que Alexandre não conseguia entender completamente. Uma tarde, enquanto Alexandre brincava com as crianças no pátio do orfanato, notou um homem que o observava da rua. Era Ricardo Valverde, embora Alexandre não o conhecesse. Intrigado e um pouco alarmado, ele se aproximou da cerca. "Posso ajudá-lo em alguma coisa, senhor?" perguntou Alexandre com cautela. Ricardo sorriu com falsa amabilidade. Só estava admirando o bom trabalho que fazem aqui. "Sou Ricardo Valverde, irmão de Ernesto. Ouvi dizer que você se tornou amigo do meu irmão." Alexandre assentiu, ainda desconfiado. "O senhor Valverde tem sido muito gentil comigo. Você também está interessado em ajudar o orfanato?" "Oh, claro", respondeu Ricardo, com um brilho calculista nos olhos. "Na verdade, eu estava me perguntando se poderíamos conversar em particular. Tenho uma proposta que pode lhe interessar." Antes que Alexandre pudesse responder, a voz de Dona Mercedes ressoou da entrada. "Alexandre, o senhor Ernesto está aqui para vê-lo." Ricardo amaldiçoou internamente. Outro dia. "Será, rapaz, cuide-se." Enquanto Ricardo se afastava, Ernesto chegava com uma expressão de preocupação no rosto. Ele havia visto seu irmão conversando com Alexandre, e isso o inquietava profundamente. "Alexandre, o que meu irmão queria?" perguntou Ernesto, tentando esconder sua preocupação. Alexandre, confuso pela evidente tensão na voz de Ernesto, respondeu com cautela. "Ele apenas se apresentou e disse que queria falar comigo em particular. Mencionou algo sobre uma proposta." Ernesto franziu a testa. Conhecia bem demais seu irmão para saber que suas intenções raramente eram desinteressadas. "Alexandre, peço que tenha cuidado com Ricardo. Ele não é alguém em quem você possa confiar plenamente." O jovem assentiu, intrigado pela advertência. "Entendo, Sr. Valverde, mas posso perguntar por quê? Ele é seu irmão, afinal." Ernesto suspirou profundamente. "É uma longa história, Alexandre. Talvez algum dia eu te conte. Por enquanto, só me prometa que será cauteloso." "Eu prometo", respondeu Alexandre, cada vez mais curioso sobre os segredos que pareciam rodear a família Valverde. Enquanto isso,
João Salgado, o investigador particular, trabalhava incansavelmente para desvendar o mistério do passado de Alexandre. Ele revisava antigos registros hospitalares, entrevistava ex-funcionários do orfanato e seguia cada pista, por menor que fosse. Uma noite, enquanto revisava alguns antigos arquivos policiais, João fez uma descoberta surpreendente. Encontrou um relatório sobre uma tentativa de sequestro na noite do acidente dos Valverde. O relatório mencionava uma enfermeira que havia intervindo para salvar um menino ferido de um homem que tentava levá-lo. Empolgado com a descoberta, João se apressou a contatar Ernesto. Senhor Valverde, acho que encontrei algo importante. Preciso vê-lo imediatamente. Ernesto, que mal havia conseguido dormir nas últimas semanas, concordou em se encontrar com João em seu escritório naquela mesma noite. Enquanto esperava, sua mente não parava de pensar. Será possível que depois de tantos anos ele finalmente tivesse encontrado seu filho? Quando João chegou e lhe mostrou o relatório, Ernesto sentiu que o mundo parava. Você tem certeza disso, João? Você acha que esse menino poderia ser? Não posso ter 100% de certeza, senhor Valverde, respondeu João com cautela. Mas as datas coincidem e a descrição do menino se ajusta ao que sabemos de Alexandre. Além disso, investiguei aquela enfermeira. O nome dela é Maria Gomes e, curiosamente, ela deixou de trabalhar no hospital pouco depois do incidente. Consegui localizá-la. Ela vive em um pequeno vilarejo nos arredores da cidade. Ernesto se levantou de repente determinado. Temos que falar com ela, João. Preciso saber a verdade. Há mais uma coisa, senhor Valverde, acrescentou João com voz grave. O relatório menciona que o homem que tentou sequestrar o menino foi descrito como alguém que se parecia muito com você. Dado que você estava inconsciente no hospital naquele momento, Ernesto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ricardo, murmurou. Deve ter sido Ricardo. A revelação atingiu Ernesto como um soco no estômago. Seu próprio irmão havia tentado sequestrar Mateus. Por quê? O que ele pretendia ganhar com isso? E se Alexandre fosse realmente Mateus, o que Ricardo faria agora que Ernesto estava perto de descobrir a verdade? João, preciso que continue investigando Ricardo. Descubra tudo o que puder sobre seus movimentos nos últimos 15 anos. Eu vou falar com Maria Gomes e, por favor, mantenha um olho em Alexandre. Tenho a sensação de que Ricardo não vai parar por nada para conseguir o que está planejando. Enquanto Ernesto se preparava para enfrentar a verdade sobre o passado, não podia imaginar que outro segredo ainda maior estava prestes a ser revelado. Um segredo que não apenas mudaria sua vida, mas abalaria os alicerces de tudo o que ele acreditava saber sobre aquela noite trágica de 15 anos atrás. O sol mal começava a despontar no horizonte quando Ernesto Valverde chegou ao pequeno vilarejo onde vivia Maria Gomes. O coração batia forte enquanto se aproximava da modesta casa da ex-enfermeira. Cada passo o aproximava mais de uma verdade que poderia mudar sua vida para sempre. Maria Gomes, uma mulher de uns 60 anos com cabelos grisalhos e olhos amáveis, mas cansados, abriu a porta. Ao ver Ernesto, seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Senhora Gomes, começou Ernesto com voz trêmula. Sei que isso pode parecer estranho, mas preciso falar com você sobre algo que aconteceu há 15 anos. Maria o olhou fixamente por um momento, antes de assentir lentamente. Esperei por este dia por muito tempo, senhor Valverde, entre. Por favor. Uma vez dentro, Maria ofereceu uma xícara de café a Ernesto e se sentou à sua frente com expressão solene. Suponho que você está aqui por causa do menino, disse em voz baixa. Ernesto assentiu, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Maria respirou fundo antes de começar seu relato. Naquela noite, eu estava de plantão no hospital quando trouxeram você e sua família. Foi uma cena terrível. Você estava inconsciente, sua esposa. Maria fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Minha esposa morreu, completou Ernesto com voz quebrada. Maria o olhou com uma mistura de compaixão e culpa. Senhor Valverde, há algo que você precisa saber. Sua esposa não morreu naquela noite.
Ernesto sentiu que o mundo parava. O quê? Mas me disseram que Carolina havia morrido no acidente. Maria balançou a cabeça. Ela estava muito grave, sim, mas conseguiu sobreviver. No entanto, ficou em coma profundo. Foi então que seu irmão Ricardo apareceu. A mente de Ernesto dava voltas enquanto tentava processar essa informação. Carolina viva, Ricardo envolvido. Por favor, continue, conseguiu dizer. Ricardo chegou pouco depois de vocês. Parecia alterado. Quando soube que sua esposa havia sobrevivido, entrou em pânico. Ouvi ele falando ao telefone, dizendo que o plano não havia saído como esperado. Depois o vi tentando levar o menino. Ernesto apertou os punhos, a raiva e a confusão, lutando dentro dele. O que você fez? Intervi, respondeu Maria com firmeza. Não podia permitir que ele levasse o menino. Consegui tirá-lo de suas mãos e fugir com ele. Ricardo me perseguiu, mas consegui despistá-lo. Sabia que o menino não estaria seguro se o levasse de volta ao hospital, então o levei ao orfanato Esperança e Vida. Disse que o havia encontrado abandonado. Alexandre, murmurou Ernesto. Aquele menino era Alexandre meu, Mateus. Maria assentiu. Sim, senhor Valverde. Mas a mais sua esposa, Carolina Ricardo, a fez ser transferida para um hospital privado sob um nome falso. Disse que era para protegê-la, mas eu sabia que algo estava errado. Depois disso, deixei o hospital. O medo me fez calar durante todos esses anos, mas nunca parei de vigiar Alexandre à distância. Ernesto se levantou de repente, abalado pelas revelações. Está dizendo que Carolina pode estar viva? Onde? Em que hospital? Maria tirou um papel dobrado do bolso. Aqui está o endereço do hospital e o nome falso sob o qual a registraram, senhor Valverde. Sei que cometi um erro terrível ao guardar silêncio durante tanto tempo, mas espero que possa me perdoar. Só queria proteger o menino. Ernesto pegou o papel com mãos trêmulas. Sua mente era um turbilhão de emoções. Alegria por saber que seu filho estava vivo. Fúria contra seu irmão. E uma fagulha de esperança ante a possibilidade de que Carolina também houvesse sobrevivido. Obrigado, Maria, disse finalmente. Obrigado por salvar meu filho e por me dizer a verdade agora. Tenho que ir. Tenho que encontrar Carolina e enfrentar Ricardo. Enquanto Ernesto saía apressadamente da casa de Maria, sabia que estava enfrentando a batalha mais importante de sua vida. Tinha que reunir sua família e desmascarar a traição de seu irmão. Mas primeiro, precisava de confirmação. Precisava ver Carolina com seus próprios olhos, com o coração batendo a 1000 por hora. Ernesto se dirigiu ao hospital onde supostamente se encontrava sua esposa. O que ele não sabia era que Ricardo já estava a par de seus movimentos e se preparava para fazer sua jogada final. O destino da família Valverde pendia por um fio, e as próximas horas determinariam se finalmente poderiam se reunir ou se os segredos e mentiras do passado o separariam para sempre. Ernesto dirigiu como um louco até o hospital privado, onde supostamente se encontrava Carolina. Sua mente era um turbilhão de emoções. Esperança, medo, raiva, amor, tudo se misturava em uma voragem que ameaçava consumi-lo. Enquanto isso, no orfanato, Alexandre estava inquieto. A conversa com Ricardo e o aviso de Ernesto o deixaram com uma sensação de desassossego que não conseguia afastar. Decidiu dar um passeio para clarear suas ideias, sem saber que esse simples ato o colocaria no centro da tempestade que estava prestes a se desencadear. Ricardo, por sua vez, havia sido informado por um de seus contatos sobre a visita de Ernesto a Maria Gomes. Sabia que seu tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente se quisesse manter o controle da situação. No hospital, Ernesto irrompeu na recepção, o papel com as informações que Maria lhe havia dado amassado em sua mão. Preciso ver uma paciente, exigiu, sua voz tremendo de emoção. Ela está registrada sob o nome de Maria Sanchez. A recepcionista, surpreendida pela intensidade de Ernesto, digitou o nome em seu computador. Desculpe, senhor, mas preciso de autorização para fornecer informações sobre os pacientes.
Ernesto estava prestes a insistir quando uma voz familiar o deteve. Ele tem minha autorização. Ernesto se virou lentamente, incapaz de acreditar no que ouvia. Ali, de pé no corredor, apoiada em um andador, mas com os olhos cheios de vida, estava Carolina. Carolina, sussurrou Ernesto, as lágrimas brotando descontroladamente de seus olhos. Você está viva, você está aqui. Ele se lançou em direção a ela, abraçando-a com cuidado, mas com toda a força de seu amor contido durante 15 longos anos. Carolina retribuiu o abraço, também chorando. Ernesto, meu amor, disse ela entre soluços, finalmente você está aqui. Enquanto o casal se reencontrava, Alexandre caminhava distraidamente pelas ruas próximas ao orfanato. De repente, um carro preto parou bruscamente ao seu lado. A porta se abriu e Ricardo Valverde saiu dele. Alexandre, que coincidência encontrá-lo aqui, disse Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos. Preciso que venha comigo. Há algo importante que devo lhe mostrar. Alexandre, lembrando do aviso de Ernesto, deu um passo para trás. Desculpe, senhor Valverde, mas não posso ir com você. Não o conheço. O sorriso de Ricardo desapareceu. Você não entende, rapaz. Não tem escolha. Antes que Alexandre pudesse reagir, 2 homens saíram do carro e o agarraram. Apesar de seus esforços, o colocaram no veículo, que arrancou em alta velocidade. De volta ao hospital, Ernesto e Carolina haviam se transferido para um quarto privado. Entre lágrimas e carícias, contavam um ao outro sobre os últimos 15 anos. Como é possível? Perguntou Ernesto. Me disseram que você havia morrido no acidente. Carolina balançou a cabeça. Foi Ricardo quem orquestrou tudo. O acidente não foi um acidente, Ernesto. Foi uma tentativa de assassinato. Ernesto sentiu o sangue gelar nas veias. O que você está dizendo, Carolina? Ricardo queria a empresa, sua fortuna. Sabia que você era astuto demais para cair em suas armadilhas, então decidiu eliminar você e sua família. Quando sobrevivemos, ele entrou em pânico. Me manteve aqui, em coma induzido durante anos, fazendo você acreditar que eu havia morrido. Mas você acordou? Disse Ernesto, apertando a mão de sua esposa. Carolina assentiu. Há 1 ano, os médicos não podiam acreditar. Mas Ricardo me ameaçou. Disse que se eu tentasse contatar você ou revelar a verdade, se certificaria de que algo terrível aconteceria a Mateus. Mateus, murmurou Ernesto. Carolina, Mateus está vivo. Ele é Alexandre, o jovem do orfanato. Acabei de descobrir isso. Os olhos de Carolina se encheram de uma mistura de alegria e terror. Mateus está vivo? Oh, meu Deus, Ernesto, temos que encontrá-lo. Ricardo não vai parar agora que a verdade está saindo à luz. Ernesto sentiu um calafrio percorrer suas costas. Pegou o telefone e discou freneticamente o número de João Salgado. João, preciso que vá ao orfanato agora mesmo. Certifique-se de que Alexandre esteja seguro, ordenou Ernesto com urgência. Mas era tarde demais. João chegou ao orfanato, apenas para descobrir que Alexandre havia desaparecido. Dona Mercedes estava angustiada, explicando que o jovem havia saído para dar um passeio e não havia retornado. Enquanto isso, em uma casa abandonada nos arredores da cidade, Ricardo mantinha Alexandre cativo. O jovem, amarrado a uma cadeira, olhava para seu captor com uma mistura de medo e confusão. Por que está fazendo isso? Perguntou Alexandre, lutando contra as cordas que o prendiam. Ricardo caminhava nervosamente pela sala. Você não entende, não é? Você é a chave de tudo. É a única coisa que se interpõe entre mim e a fortuna dos Valverde. Do que está falando? Eu sou apenas um órfão, protestou Alexandre. Ricardo soltou uma risada amarga. Oh, que ironia, o herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, criado em um orfanato. Você é Mateus Valverde, o filho de Ernesto e Carolina. Alexandre sentiu que o mundo desabava sob seus pés. Não pode ser verdade. Oh, mas é, continuou Ricardo. E agora que seu querido pai está prestes a descobrir a verdade, tenho que tomar medidas drásticas. No hospital,
Ernesto ajudava Carolina a se preparar para sair. Apesar da insistência dos médicos, Carolina se recusava a ficar um minuto a mais. Nosso filho precisa de nós, Ernesto, disse com determinação. Estive separada dele por 15 anos. Não vou perder nem mais um segundo. Justo quando estavam prestes a sair, João Salgado irrompeu no quarto, sem fôlego. Senhor Valverde, Alexandre desapareceu. E tem mais. Encontramos provas no escritório de Ricardo Documentos que provam que ele orquestrou o acidente, falsificou a morte da senhora Valverde e tem desviado fundos da empresa por anos. Ernesto sentiu a ira consumi-lo. Aquele desgraçado, onde ele está? Onde ele tem meu filho? Temos uma pista, respondeu João. Uma testemunha viu um carro preto levando Alexandre. Rastreamos o veículo até uma propriedade abandonada nos arredores da cidade. Sem perder mais um segundo, Ernesto, Carolina e João se dirigiram para lá, alertando a polícia no caminho. Na casa abandonada, Ricardo estava cada vez mais nervoso. Sabia que era uma questão de tempo antes que o encontrassem. Em um ato de desespero, decidiu jogar sua última carta. Escute, Alexandre Mateus, disse, aproximando-se do jovem. Sei que cometi erros, mas ainda podemos resolver isso. Pense bem, com a fortuna de seu pai, poderíamos fazer grandes coisas, ajudar mais crianças como você. Só precisa cooperar comigo. Alexandre olhou para Ricardo com desprezo. Nunca cooperarei com alguém que fez tanto mal à minha família. Nesse momento, ouviram-se sirenes se aproximando. Ricardo entrou em pânico. Sacou uma arma e a apontou para Alexandre. Sinto muito, rapaz, não me deixa outra opção. Justo quando Ricardo estava prestes a apertar o gatilho, a porta foi aberta. Com um estrondo, Ernesto e Carolina entraram, seguidos pela polícia. Alexandre, gritou Carolina com lágrimas nos olhos ao ver seu filho depois de tantos anos. Solte a arma, Ricardo, ordenou Ernesto, posicionando-se protetoramente na frente de sua família. Ricardo, encurralado, olhou freneticamente ao redor. Em um último ato de desespero, apontou a arma para Ernesto. Você me forçou a isso, irmão. Sempre foi o favorito, o bem-sucedido, o que havia para mim. Mas antes que pudesse disparar, Alexandre, que havia conseguido se soltar das amarras, se lançou contra Ricardo. Na luta, a arma caiu no chão e a polícia aproveitou para imobilizar Ricardo. Enquanto o algemavam, Ernesto e Carolina correram para Alexandre pela primeira vez em 15 anos, a família Valverde estava reunida. Meu filho, soluçou Carolina, abraçando Alexandre com todas as suas forças. Ernesto os envolveu a ambos em seus braços, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Estamos juntos agora. Ninguém vai nos separar novamente. Alexandre, tomado pelas emoções e revelações, se agarrou a seus pais. Embora sua mente ainda lutasse para processar tudo o que havia acontecido, seu coração sabia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Enquanto a polícia levava Ricardo embora, a família Valverde saiu da casa, unidos e determinados a recuperar o tempo perdido. Sabiam que tinham um longo caminho pela frente, muitas feridas a curar e muitas histórias a compartilhar, mas também sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. O sol se punha no horizonte, marcando o fim de um capítulo sombrio em suas vidas e o começo de um novo, cheio de esperança e possibilidades. Os dias seguintes ao dramático resgate foram um turbilhão de emoções para a família. Valverde Alexandre, ainda processando a verdade sobre sua identidade, mudou-se para a mansão da família, onde Ernesto e Carolina se esforçavam para criar um ambiente acolhedor para seu filho recém-recuperado. As primeiras noites foram difíceis. Alexandre tinha pesadelos sobre o sequestro e frequentemente acordava gritando. Carolina, com o instinto maternal que havia sido reprimido por 15 anos, corria para seu quarto para consolá-lo. Estou aqui, meu amor, sussurrava enquanto o abraçava. Você está seguro agora. Ernesto, por sua vez, lidava com sua própria culpa. Sentia-se responsável por não ter descoberto a verdade antes,
por ter confiado em seu irmão durante todos aqueles anos. Uma noite, enquanto todos jantavam juntos, Alexandre finalmente expressou as dúvidas que o atormentavam. "Como posso fazer parte desta família?", perguntou com voz trêmula. "Vivi toda minha vida como um órfão. Não sei como ser um Valverde." Ernesto deixou seu talher de lado e olhou nos olhos de seu filho. "Alexandre Mateus, você não precisa ser nada além de você mesmo. Você nos fez sentir orgulho desde o momento em que o conhecemos no orfanato, muito antes de sabermos que era nosso filho." Carolina pegou a mão de Alexandre. "Seu pai tem razão. Sua compaixão, seu desejo de ajudar os outros, isso é o que faz de você um Valverde. Não o sobrenome, não o dinheiro, mas seu coração." Alexandre sentiu um nó se formar em sua garganta. "Mas, e se eu decepcioná-los?" "Isso é impossível", respondeu Ernesto com firmeza. "A única coisa que poderia nos decepcionar é se você não fosse fiel a si mesmo. E sabemos que isso não acontecerá." Pouco a pouco, Alexandre começou a se abrir. Compartilhou histórias de sua vida no orfanato, de seus sonhos de ajudar outras crianças em situações semelhantes. Ernesto e Carolina ouviam com atenção, maravilhados pela força e bondade de seu filho. Enquanto isso, o caso contra Ricardo avançava. As provas eram esmagadoras e logo ele enfrentaria um julgamento por tentativa de assassinato, sequestro e fraude. Ernesto, apesar da dor causada pela traição de seu irmão, decidiu testemunhar contra ele. "É o certo a fazer", disse a Carolina uma noite. "Por você, por Mateus, por todas as vidas que ele colocou em perigo com sua ambição." No dia do julgamento, a família Valverde se apresentou unida. Alexandre, nervoso mas decidido, também decidiu testemunhar. Quando chegou sua vez de subir ao estrado, Alexandre olhou diretamente para Ricardo. "Durante anos acreditei que não tinha família, mas mesmo assim sabia o que significavam amor e lealdade graças às pessoas no orfanato. O que você fez trair sua própria família é algo que nunca poderei entender." Ricardo, pela primeira vez, pareceu mostrar remorso. Baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar de seu sobrinho. Depois de semanas de testemunhos e deliberações, Ricardo foi declarado culpado de todas as acusações. Enquanto o levavam para fora da sala, ele olhou para Ernesto uma última vez. "Sinto muito, irmão", murmurou. "Sinto muito mesmo." Ernesto assentiu levemente, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Era o fechamento de um capítulo doloroso em suas vidas. Com o julgamento terminado, a família Valverde pôde se concentrar em si, curar e reconstruir suas vidas juntos. Ernesto e Carolina, inspirados pela paixão de Alexandre, decidiram criar uma fundação para ajudar crianças, órfãos e famílias em situação de vulnerabilidade. "Queremos que outras pessoas tenham a oportunidade de se reunir com seus entes queridos, assim como nós tivemos", explicou Carolina na gala de inauguração da Fundação Valverde. Alexandre, parado entre seus pais, sorriu com orgulho. Pela primeira vez em sua vida, sentia que realmente pertencia a algum lugar. Não era mais o órfão Alexandre, nem o herdeiro Mateus Valverde. Era ambos e muito mais. Enquanto a família se abraçava diante dos flashes das câmeras, Ernesto sussurrou: "Conseguimos, estamos juntos." Carolina lhe deu um cotovelo, brincalhão. "Oh, Ernesto, este não é o final, é apenas o começo de um novo capítulo." Alexandre assentiu, seus olhos brilhando com esperança e determinação. "E será o melhor capítulo até agora." Enquanto o carro se afastava na noite, levando a família Valverde em direção ao seu futuro, ficava claro que sua história de amor, perdão e redenção continuaria a inspirar muitos por anos a fio, porque no coração desta família, outrora destruída e agora mais forte do que nunca, residia uma verdade universal, que o amor, quando verdadeiro e perseverante, pode superar qualquer obstáculo e curar até as feridas mais profundas. Um ano havia se passado desde o dramático reencontro da família Valverde. A mansão, antes fria e solitária, agora estava cheia de vida e risos. Alexandre,
que havia decidido manter seu nome de batismo, mas adotar o sobrenome Valverde, havia se adaptado, surpreendentemente bem à sua nova vida. Era uma manhã ensolarada de domingo, quando Ernesto encontrou seu filho no jardim, rodeado de plantas e documentos. "Trabalhando no domingo?" perguntou Ernesto com um sorriso. Alexandre levantou os olhos, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Papai, acho que encontrei o local perfeito para o novo centro comunitário da Fundação." Ernesto sentou-se ao lado do filho, examinando os planos. "Parece promissor. Por que não discutimos isso com sua mãe durante o café da manhã?" Enquanto se dirigiam ao refeitório, Ernesto não pôde deixar de se maravilhar com o quanto sua vida havia mudado. A Fundação Valverde, nascida do desejo de Alexandre de ajudar outras crianças como ele, havia se tornado um projeto familiar que os unia ainda mais. Carolina os esperava no refeitório, revisando alguns e-mails em seu tablet. Ao vê-los entrar, seu rosto se iluminou. "Meus 2 homens favoritos", disse, beijando-os na bochecha. "O que os tem tão entusiasmados tão cedo?" Alexandre compartilhou sua ideia para o novo centro comunitário, e logo os 3 estavam imersos em uma animada discussão sobre como poderiam melhorar a vida de mais famílias necessitadas. De repente, o som da campainha interrompeu a conversa. Momentos depois, Dona Mercedes, a ex-diretora do orfanato que agora trabalhava na Fundação Valverde, entrou na sala com uma expressão de emoção contida. "Desculpem a interrupção", disse, "mas há algo que vocês precisam ver." Ela entregou um envelope. Ernesto o abriu e tirou uma carta. À medida que lia, seus olhos se arregalaram. "É do Ministério da Justiça", disse com voz trêmula. Revisaram o caso de Ricardo e concederam-lhe a oportunidade de reabilitação e serviço comunitário sob supervisão estrita. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Carolina foi a primeira a quebrá-lo. "O que isso significa exatamente?" perguntou, sua voz misturando preocupação e um toque de esperança. Ernesto continuou lendo. "Diz que, devido ao bom comportamento e aparente remorso, ele terá permissão para trabalhar em programas de reabilitação para ex-condenados, sempre sob vigilância, e solicita nossa aprovação para participar de alguns projetos da Fundação Valverde, como parte de seu processo de reintegração." Todos os olhos se voltaram para Alexandre. O jovem ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Eu não sei o que pensar", admitiu finalmente. "Parte de mim quer dar uma chance, mas outra parte tem medo." Carolina segurou a mão do filho. "É compreensível, querido. O que Ricardo fez foi terrível, mas se ele realmente está arrependido, talvez esta seja uma oportunidade", interveio Dona Mercedes. "Uma oportunidade de cura não apenas para Ricardo, mas para toda a família." Ernesto olhou para sua esposa e seu filho, buscando orientação. "O que vocês acham? Essa decisão nos afeta a todos." Carolina respirou fundo. "Acho que devemos considerar. Se Ricardo está realmente arrependido e quer mudar, talvez possamos ser parte dessa mudança." Alexandre permaneceu em silêncio por mais um momento, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Finalmente falou. "Toda a minha vida no orfanato, aprendi sobre perdão e segundas chances. Sempre acreditei nisso. Seria hipócrita da minha parte negá-lo a alguém de minha própria família, por mais difícil que seja." Ernesto sentiu uma onda de orgulho pela maturidade de seu filho. "Então estamos de acordo em dar esta chance a Ricardo?" A família assentiu, embora com certa apreensão. Decidiram que Ricardo trabalharia em projetos da Fundação, mas sob supervisão estrita e sem contato direto com os beneficiários no início. Semanas depois, chegou o dia em que Ricardo se apresentaria nas instalações da Fundação Valverde. A tensão era palpável quando ele entrou, escoltado por um oficial de liberdade condicional. Ricardo, visivelmente mais magro e com cabelos salpicados de grisalhos, parecia uma sombra do homem arrogante que um dia fora seus olhos, antes cheios de ambição, agora mostravam arrependimento e vergonha. "Ernesto, Carolina, Alexandre", disse com voz trêmula. "Eu não sei por onde começar,
Sinto muito. Parece insuficiente para todo o mal que causei. Ernesto deu um passo à frente. Ricardo, não vai ser fácil. A confiança que você destruiu não será recuperada da noite para o dia, mas estamos dispostos a lhe dar essa oportunidade. Não a desperdice. Ricardo assentiu, com lágrimas nos olhos. Obrigado, prometo que farei tudo o possível para reparar meus erros. Os meses seguintes foram um desafio para todos. Ricardo trabalhava incansavelmente na fundação, desde tarefas administrativas até a elaboração de novos projetos. Pouco a pouco, sua dedicação e arrependimento genuíno começaram a suavizar as tensões. Um dia, enquanto Alexandre supervisionava a construção do novo centro comunitário, Ricardo se aproximou. Alexandre, disse com cautela, sei que provavelmente sou a última pessoa de quem você quer conselhos, mas estive revisando seus planos e acho que tenho uma ideia que pode melhorar a eficiência energética do edifício. Alexandre hesitou por um momento, mas depois assentiu. Estou ouvindo. Enquanto Ricardo explicava sua ideia, Alexandre se surpreendeu ao perceber que realmente era uma proposta brilhante. Trabalharam juntos o resto da tarde e, pela primeira vez, Alexandre viu vislumbres do tio que poderia ter tido aquela noite durante o jantar familiar. Alexandre compartilhou o que aconteceu. Acho que Ricardo está realmente mudando, disse. Hoje vi uma parte dele que nunca havia visto antes. Ernesto e Carolina trocaram olhares de surpresa e alívio. O processo de cura estava em andamento. Com o passar do tempo, a Fundação Valverde cresceu e se expandiu, tocando a vida de milhares de pessoas. Ricardo, tendo cumprido seu período de supervisão, se tornou um membro valioso da equipe, dedicando sua inteligência e habilidades a causas nobres em vez de planos egoístas. No 5º aniversário da Fundação, a família Valverde organizou uma grande gala beneficente. Ernesto, Carolina e Alexandre subiram ao palco para fazer um discurso. Há 5 anos, começou Ernesto, nossa família estava desfeita. Separados, pela tragédia e pelo engano. Hoje estamos aqui não apenas como uma família reunida, mas como parte de uma família muito maior que inclui cada pessoa que pudemos ajudar através desta fundação. Carolina continuou. Aprendemos que o perdão e a compaixão podem superar até as feridas mais profundas, que cada pessoa merece a oportunidade de redenção e que o amor familiar pode superar qualquer obstáculo. Alexandre pegou o microfone, sua voz cheia de emoção. Cresci acreditando que não tinha família. Agora sei que minha família é maior do que jamais imaginei. Inclui cada criança em nossos programas, cada família que ajudamos. E sim, até aqueles que uma vez nos fizeram mal, mas escolheram o caminho da redenção. Do fundo da sala, Ricardo observava com lágrimas nos olhos, agradecido pela segunda chance que lhe deram. A gala foi um sucesso retumbante, arrecadando fundos suficientes para expandir os programas da Fundação a nível nacional. Mas além do sucesso financeiro, representava o triunfo do amor familiar, do perdão e da capacidade do ser humano de mudar e crescer. Aquela noite, enquanto a família Valverde voltava para casa, Ernesto olhou ao seu redor. Para Carolina, a esposa que acreditava ter perdido. Para Alexandre, o filho que havia recuperado contra todas as probabilidades. E até para Ricardo, o irmão que havia encontrado, o caminho de volta para a família. Sentiu uma profunda gratidão pelas voltas que o destino havia dado. Sabem, disse Ernesto com um sorriso, acho que finalmente posso dizer que nossa história tem um final feliz. Carolina deu um cotovelo brincalhão. Oh, Ernesto, este não é um final. É apenas o começo de um novo capítulo. Alexandre assentiu, seus olhos brilhando com esperança e determinação. E será o melhor capítulo até agora. Enquanto o carro se afastava na noite, levando a família Valverde em direção ao seu futuro, ficava claro que sua história de amor, perdão e redenção continuaria a inspirar muitos por anos a fio, porque no coração desta família, outrora destruída e agora mais forte do que nunca, residia uma verdade universal,
que o amor, quando verdadeiro e perseverante, pode superar qualquer obstáculo e curar até as feridas mais profundas,